partir do verso 7 ao 16. Os irmãos quiserem se levantar, ficar de pé, à vontade, irmãos. Uma coisa assim. Amém? Vamos encontrar? Diz assim a palavra de Deus: entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais não limpos, e das aves, e todo o réptil sobre a terra. E entraram de dois em dois para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês. Desculpa, irmão, perdão. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites, e no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos, com ele na arca, eles e todo animal conforme sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil, seja roja sobre a terra, conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro da terra de toda a qualidade, e toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, e toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado. Ao Senhor fechou a porta por fora. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, por essa palavra. Senhor Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor Deus, aqui nesta noite, e que não seja eu aqui, Senhor Deus, presente, a minha palavra não seja a dita, mas que o Teu Espírito Santo venha sobre os corações, Senhor Deus, venha sobre mim, para falar, Senhor Deus, aquilo que é da Tua vontade somente. Assim eu agradeço em nome de Jesus. Fale conosco nessa noite, Senhor Deus. Amém. Nós iremos falar, irmãos, de renúncia. Os irmãos podem sentar. Esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alto. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Bom, irmãos, você notou na história de hoje, que acabamos de ler, que Noé e sua família, eles confiaram naquilo que Deus havia prometido na vida de Noé. Eles fizeram uma renúncia, porque ao passar por aquela porta daquela arca, eles decidiram deixar para trás a sua vida, tudo que tinha conquistado até aquele momento, ele, sua esposa, seus filhos e as mulheres de seus filhos. Para trás eles deixaram famílias, deixaram amigos, deixaram casas, deixaram as suas riquezas, porque Deus havia dado uma ordem, né? E ele, por sua inteligência, de servo, obedeceu ao mandado de Deus e reuniu a sua família e construiu então aquela arca. A grandeza de Deus é tão grande, irmãos, que nós podemos ver que ao ser rasgado aquele véu do grande abismo, houve chuva na terra 40 dias e 40 noites. Que poder é esse que eles observaram ali e viram, puderam ver com seus próprios olhos quando eles estavam navegando, indo de um lado para o outro, naquele grande barco, e olhar somente a água, só ver o mar.
Eles fizeram uma escolha que muitos às vezes não fazem, é deixar o que está para trás para seguir em frente, para olhar para aquilo que Deus nos impôs. Certamente, irmãos, nosso versículo destaque, ensina que devemos confiar nesse Deus maravilhoso e que quando Ele falar ao nosso coração, nós temos que ter sabedoria de poder entender e apenas obedecer. O apóstolo Paulo, em sua grandeza, e quando era privilegiado pelos fariseus, ele também deixou para trás uma vida de privilégio, onde os fariseus eles gostavam tanto do apóstolo Paulo, que ele era importante para aqueles, era como se fosse um ídolo para eles, mas ele preferiu deixar essa glória para trás, a seguir em frente para olhar e fazer a vontade de Deus. Ele preferiu ser simples, humilde e fazer apenas aquilo que Deus tiver a ensinar. Também, irmãos, nós podemos observar nessa leitura de hoje que quem não toma a sua cruz e não segue a Cristo, a Jesus Cristo, não é digno de Cristo. Ele mesmo diz, lá em Mateus capítulo 10, verso 38, que não toma a sua cruz e me segue, não me segue, não é digno de mim. Que cruz é essa? A cruz, estou falando aqui, irmãos, é a cruz do pecado, é a cruz da fraqueza espiritual. Muitas das vezes nós deixamos de servir a Deus por simples coisas. Certa vez nós passamos por dificuldades com nossos familiares, nós não entendemos por que as pessoas às vezes nos criticam, nos falam mal, não é? Mas nós decidimos deixar de servir a Deus por coisas pequenas. Às vezes começamos a estar enfermos, às vezes chove, e ficamos em casa. Essas são pequenas coisas, mas para Deus são grandes, porque prova aí se você é um bom servo ou não. Também não podemos observar que o Senhor, Ele fechou a porta naquele momento. Quando eles entraram na porta daquela arca, o Senhor lacrou por fora. O que é isso, irmão? O que é deixar algo que você criou, conquistou, a sua vida toda e confiar apenas naquilo que Deus disse? Não é? Sua família, seus filhos. Pensa vocês que Deus falava com Noé, e apenas com ele. A terra não era digna, de ser habitada por nós. Mas Deus escolheu aquela família e disse a ele para que pegasse seus filhos e seus filhos as suas esposas. E como foi deixar para trás tudo aquilo que já havia sido conquistado, tudo aquilo que eles tinham conquistado, seus amigos, seus familiares, a sua casa, como eles acreditaram em Noé, ao ponto de abandonar ali. Imagina aquelas mulheres, os filhos de Noé, como elas puderam acreditar naquilo que o pai do esposo delas não estava dizendo. Como eu ter certeza de que era Deus realmente? Mas elas arriscaram, porque elas sabiam que Ele era próximo de Deus. Naquele tempo ninguém tinha o privilégio de adorar a Deus, não é? Tinha. Ele e sua família adoravam a Deus. Por isso Deus separou para que eles, sua família e alguns animais fossem salvos daquele dilúvio. Pensando nisso, irmãos, também de renúncia, de esquecer aquilo que ficou para trás, eu recordo de uma
talvez muitos conheçam, talvez também muitos não. A história de Raabe, se você ler, se você abrir sua Bíblia aí, ler, observar no capítulo 6 de Josué, você vai ver que, eu não vou ler, irmãos, apenas só para os irmãos quiserem conferir, vocês vão ver que Raabe era uma mulher prostituta. Naquele tempo, Deus havia dado uma ordem a Josué de que destruísse a cidade de Ai, lá em Jericó, os arredores de Israel. Mas a ordem de Deus era que destruísse tudo que nela havia, porque nada daquilo era de bom grado ou de bons olhos ao agrado de Deus. E Deus então deu essa ordem a Josué: vá, reúna os sacerdotes e destrua aquela cidade. Então, irmãos, eu percebo que quando Josué reuniu lá os sacerdotes e deram voltas por aquela cidade, e Josué escolheu 2 homens, 2 espias, que fossem àquela cidade e espiassem aquela cidade, para que ela fosse destruída. E neste momento, irmãos, aí é que está. Aí é que entra a personagem dessa história. Raabe, uma prostituta, uma mulher que não sabia fazer outra coisa a não ser vender o seu corpo para colocar, em sua mesa, em sua casa, os seus bens ali. Mas em uma oportunidade, em uma única oportunidade, ela guardou em sua casa 2 homens, 2 servos de Deus. Isso foi bastante para que ela fosse salva. Isso foi bastante para que a sua família fosse salva. Irmãos, se eu perguntar aqui, não sei o pensamento de cada um, mas eu pergunto a você: uma cidade que ia ser destruída completamente, uma prostituta seria capaz de ser salva? Seria, pastor? Irmãos, Deus, Ele não olha o que você fez no passado, Ele não olha o que você fez ontem, Ele não quer saber se você ontem foi um drogado. Deus, Ele não quer saber se você ontem foi um viciado. Ele não olha se você se prostituiu nos dias atrás, mas se hoje você decidiu adorar a Deus, Ele olha o agora. Deus, Ele olha o momento. Então isso foi bastante para que Josué pedisse então que aqueles 2 homens fossem até a casa de Raabe e tirassem de lá ela e sua família e tudo quanto com ela estava. Nós vamos dar uma pausa aí, parar aqui, vamos passar um pouco adiante, capítulo 7 agora. Nós vamos encontrar lá no capítulo 7, Silvano, um homem chamado Acã, que andava também com o povo de Deus ali com Josué e fazia parte do povo de Deus. Ele, porém, ao andar com o povo de Deus, Deus havia dado essa ordem a Josué: vá, destrua a cidade, tudo quanto nela há, porque ela era a nata aos olhos de Deus. Então esse homem não renunciou, não fez a renúncia daquilo que ele era no passado. Josué e seus sacerdotes entraram em sua tenda, a tenda de Acã, e encontraram umas peças de ouro, prata e uma capa. Então Josué e seus homens lançaram no deserto chamado Acor. E lá, nesse deserto, nesse vale, Acã foi destruído pelo povo de Israel. Ele foi apedrejado, e sua família, e tudo quanto nele havia com ele naquele momento. Foram apedrejados e foram queimados em fogo. Mas voltando então a Raabe, capítulo 6, nós vemos, irmãos, que a ordem de Deus era para que destruísse aquela cidade.
E se você reparar no versículo 22, não é? Nós vemos que Josué dá ordem aos seus 2 filhos para que fossem lá e tirassem de sua casa de Raab aquela mulher e a sua família. E mais adiante um pouquinho, versículo 25, Josué dá uma nova vida a Raab. Por quê? Ela foi tirada da cidade e sua família, a cidade fora destruída. Ela e tudo quanto nela havia. E foi para fora da cidade, do arraial de Israel, Raabe e sua família. Não é? Mas aí eu te pergunto, você entende por quê? Raabe, uma prostituta, foi salva. Uma outra coisa, irmãos, eu quero compartilhar com você. Abre sua Bíblia aí, lá em Mateus, capítulo 1. Você vai ver no verso 4 e 5. Né? A genealogia de Jesus. Versos 4 e 5 diz assim: Arão gerou a Aminabade, e Aminabade gerou a Nação, e Nação gerou a Salmão, e Salmão gerou a Raabe, e a Boaz, e a Boaz gerou a Ruth, e Obed gerou a Jessé. Aí eu pergunto a você, irmão, como que pode isso? Uma mulher, uma prostituta, fazer parte da genealogia de Jesus Cristo? É o que eu digo a você, irmãos. A palavra de Deus diz que Ele diz assim: antes que fosse formado tudo que existe nessa terra, antes que criasse, se formasse as primeiras pedras, madeira, os bancos, eu sou. Deus, Ele já estava, Ele já é. Então não é coisa para mim entender, não é coisa para vocês, irmãos, entender. Mas Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um, de acordo de que, da maneira que eu não entendo, que você não entende, mas Ele entende. Ontem, você talvez cometeu pecado. Dias atrás você talvez tenha falado mal de alguns irmãos, ou os irmãos têm falado de você. Mas hoje é um novo dia. Hoje é uma nova oportunidade. Deus não olha para o que você fez lá no passado, mas Ele quer lacrar a porta do passado e abrir uma nova porta, a do futuro, para você. Deus diz lá em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, pense nesse versículo. Tem algo mais importante para você, mulher, na sua vida? Tem, José, algo mais importante para você na sua vida? Irmãos, não tem. Pense em você se destruindo, se martirizando, tirando algo, o bem maior que a sua própria vida, com drogas, com bebidas, com baladas, com farras. Mas Deus, Ele não quer saber do que você fez. O que estava lá, Ele faz isso. Assim como Ele fez com a porta, né, da arca de Noé. Ele lacrou por fora, Ele fechou por fora. Se Deus fechou, irmão, quem abre? Irmãos, se Deus está te dando uma outra oportunidade, se Deus está falando com você que está lacrando no passado, não é o irmão que está bebendo no bar, que vai te ver passando com a Bíblia na mão, que vai te julgar.
Não é um amigo, não é? Que vai te ver passando, vai ver você cantando, adorando a Deus na igreja, e vai falar lá, o irmão ontem estava fazendo algo errado, e agora está lá cantando para Deus. Tem coisas que para eles lá fora eles não entendem, mas eu entendo. A vida transformada entende. Deus entende mais. Irmãos, é difícil servir a Deus, é muito difícil, porque a palavra de Deus diz que o mundo já é escolhido, não é? Mas ele também diz que Jesus disse aos seus discípulos: eu sou a luz do mundo. Então, irmãos, quem vai andar em trevas? Se Deus é a luz do mundo, para que andar em trevas? Ele fala aos nossos corações, Ele está todos os dias. Se você está aqui é porque Deus permitiu. Alguém te chamou, alguém te usar, te convidou, você esteve aqui. Você está aqui. Essa pessoa com certeza foi usada pelo Espírito Santo de Deus. Senão você não estaria aqui hoje. Se você está aqui, se eu estou aqui, é porque a glória de Deus permite isso. Irmão, servir a Deus é difícil, porque, principalmente para os jovens, nós estamos no mês de jovens. Eu sou sei muito bem, porque o diabo, ele tem colocado armadilhas, ele tem colocado facilidades, certo? Mas um coração regenerado, um coração transformado, não cai. Tem que estar firme, tem que estar forte. Onde está essa força? Como você está firme? Buscando a palavra de Deus. Porque o primeiro vacilo, o primeiro deslize, diabo ele vem, passa na cima. Aí o que acontece? O irmão que estava servindo a Deus está na balada, está no bar bebendo, está usando drogas, está se prostituindo. E o que impede dele voltar? É o medo dele chegar na casa de Deus e os irmãos olharem com olhos apontando. Como que pode o irmão servir a Deus e agora está aí no mundo servindo ao diabo? Mas quando ele decide em seu coração servir novamente, reconhecer que Deus é o supremo salvador de sua vida, muitos irmãos olham para ele com maior desprezo. Por quê? Deus ele não olha, como já foi dito, o que você fez antes. Ele está sempre disposto a te dar uma segunda chance. Renunciar, abandonar o passado é uma tarefa difícil, é uma tarefa muito difícil. Nós temos uma âncora, e a âncora de Deus é a palavra de Deus. Então, quando nós nos distanciamos da palavra de Deus, nós automaticamente estamos nos distanciando de Deus. Quando deixamos de orar, quando deixamos de ir na casa de Deus, estamos nos distanciando de Deus. Quando nos deixamos levar por armadilhas, quando nos deixamos levar por tribulações, não é? E ficamos fracos, caímos em tentações, estamos afastando de Deus. Mas a âncora da nossa vida é Deus. Em Hebreus capítulo 6,
você vê lá no verso 13 ao 20, vamos ver que temos uma âncora. E como é essa âncora, irmãos? No passado, na antiguidade, os barcos, eles velejavam para onde o vento levasse. Eles não tinham como fixar o seu barco ali, em certo lugar, porque ainda não havia âncora. Logo após, logo depois, inventaram a âncora. E ela firmou os barcos devido lugar. O vento pode soprar, o mar pode se agitar, mas o barco está firme, porque tem uma âncora segurando. Assim é a nossa vida. Muitas das vezes nós passamos por tribulações, passamos por dificuldades, passamos por muitas dores, mas o servo de Deus permanece firme, permanece intacto. Irmãos, recebeu uma mensagem essa semana de uma colega minha que diz assim, alguns irmãos já devem ter recebido essa mensagem: uma nota de 100 reais, como vale? 100 reais, não é? Mas se pegar essa nota de 100 reais, amassar, jogar no chão, e der para outra pessoa, ela pegar e colocar no bolso, quanto vale essa nota? Continua valendo 100 reais. Mas irmãos, se eu pegar essa nota de 100 reais, amassar, pisar em cima dela, esfregá-la, e der para uma outra pessoa, quanto vale essa nota? Ela ainda continua valendo 100 reais. Sabe qual é o valor da sua vida? Para Deus? Irmãos, nem eu, nem o pastor, nem qualquer irmão que está aqui pode imaginar o tamanho do amor de Deus pela sua vida, pela minha vida. Esse é o mesmo valor para Deus. Muitas vezes nós somos escorraçados, nós somos humilhados, nós somos explorados, não é? Nós somos invalidados, nós somos muitas das vezes muito humilhados, mas perante todas essas coisas, Deus nos olha com os mesmos olhos. A vida nossa tem o mesmo valor para Deus. Sabe, irmãos? Deus, Ele tem feito grandes maravilhas na minha vida. Tem uma grande transformação na minha vida. Porque no meu passado, eu também, como já disse aqui em outra oportunidade, em outra ocasião, eu tinha um pai, ele era usuário de droga, alcoólatra. Ele batia muito em minha mãe. E também ele me humilhou muito. Eu era apenas um menino, um garotinho, mas eu lembro, eu vi essas coisas acontecendo comigo. Isso prova, irmãos, a promessa de Deus na vida de cada um. Porque não importa os seus antepassados, não importa se na sua família tem um prostituto ou uma prostituta, se tem um alcoólatra, um viciado, um drogado, se tem uma adulta ou um adulto. Não é o passado que vai te negar, não é o passado que vai te fazer caminhar pelo mesmo passo. A escolha é individual, é de cada um. Cada um escolhe os passos, cada passo que dá, cada um escolhe o seu passo. Deus, Ele dá oportunidades a todos. Eu cresci, tenho poucos amigos
que na minha infância servem a Deus, ou que têm um bom caráter. Muitos não servem, não são seguidores fixos mesmo de Deus, mas acreditam. Mas a maioria, muitos já morreram por drogas, muitos ainda circulam usando drogas, perdidos na noite, parados de comer. Mas são poucos, irmãos, os que decidem realmente se transformar e dar ouvido àquilo que o Espírito Santo fala no coração de cada um. É difícil, porque quem cresce numa comunidade com referência, não é? Várias oportunidades de prostituição, de drogas, de roubos, de muitas coisas erradas. É difícil você crescer no meio de amigos que a maioria deles, às vezes, amigos que você tanto ama, tanto gosta, não é? Tem como irmãos, você olhar e ver eles perdidos lá no mundo da droga, e você hoje se olhar e ver, poxa, eu sou diferente, eu cresci com essa pessoa, até os 15, 16 anos, era amigo, mas escolhas, irmãos. Muitas vezes, olha, eu saí com meus amigos, brincar de pique, fazer aventuras, nas matas aqui para cima, e todos eles, estavam usando drogas, e eu mais à frente esperando eles. Mas uma coisa eu observei, e até hoje eles têm comigo, é o respeito, que todas as vezes que eles usavam drogas, eles nunca me ofereciam. Nunca me ofereciam. Irmãos, a escolha é individual. Se você quer, você errou porque você quis. Se você hoje ou ontem tem um passado ou teve um passado de pecado, de erro, e permanece nesse erro, é por escolha sua. O mundo está aí, o mundo já é maligno, mas Deus, Ele é a nossa âncora, Ele é a nossa referência de salvação. Mais uma vez, Ele dá uma oportunidade. Se quando você levantar e abrir seus olhos, olhar o amanhecer, olhar, perceber o nascer do sol, é porque Deus pensa no conjunto da obra de Deus. Você acordar, abrir seus olhos, olhar, abrir a janela e olhar o sol nascer. Mais um dia, você levantar, ter saúde para isso, poder caminhar, poder trabalhar, ter o seu dia normal. Deus te concede mais uma oportunidade de adorar a Ele. Irmãos, tem uma ilustração, 3 árvores sonhadoras. Há muito tempo existiam essas 3 árvores. E numa certa noite de céu estrelado, numa grande montanha, lá estavam essas árvores. E conversando assim uma com as outras, né? Uma com a outra. Uma declara para a outra, individualmente, o desejo do seu coração, o seu sonho. A primeira árvore, irmão, ela queria ser um baú, ser transformada num baú. Se eu pudesse sair dali, eu queria ser um baú e guardar em mim as maiores riquezas desse mundo: ouros, diamantes, joias, coroas, as maiores riquezas do mundo. Essa árvore queria se tornar um baú e guardar nela essa riqueza. Porém, a segunda árvore tinha o desejo de se transformar em uma pequena embarcação, mas
tão grande que ela queria ser, apesar de ser pequena, mas ter uma grande importância de carregar homens e mulheres mais importantes desse mundo. Reis, rainhas, famílias reais. Porém, a terceira árvore, o desejo dela era permanecer ali, naquela grande montanha, e crescer o tanto maior possível, para que de quilômetros e quilômetros a multidão pudesse olhar e admirar o tamanho daquela árvore. Ela gostaria de chamar a atenção pelo seu tamanho. Sabe, irmãos, o desejo da primeira árvore é que queria se transformar, ser transformada em uma outra. Aconteceu que certa vez um lenhador vinha passando e observou aquelas 3 grandes árvores em cima daquela árvore. Subiu e arrancou e a cortou as 3. Esta árvore queria se transformar em um baú e carregar nela todos os ouros, riquezas desse mundo. Essa foi transformada nos pequenos cistos. Ao que Jesus foi colocado como nasceu. A segunda árvore, porém, irmão, queria se transformar em uma pequena embarcação, mas com tamanha importância de carregar os homens e as mulheres mais importantes desse mundo. Reis, rainhas, famílias reais. Essa foi transformada num pequeno barco, pastor. E o barco que foi transformado era o que Jesus estava quando disse: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. Porém, a terceira árvore, essa foi transformada na cruz, a que crucificou, a que Jesus foi crucificado. Ela tinha o desejo de crescer bastante, de chamar a atenção pela sua altura, pelo seu tamanho, e que de quilômetros e quilômetros as pessoas olhassem e vissem o tamanho da sua grandeza. Porém, essa foi transformada na cruz que Jesus foi crucificado. Moral dessa história: você, eu, nós temos sonhos. Muitas vezes muitos têm sonhos de ir para a faculdade, sair, terminar o curso, arrumar um bom emprego, ter uma boa família, ter um bom casamento, adorar a Deus de melhor forma, servir a Deus de acordo com a sua vontade. Essa é a melhor escolha. Mas os sonhos, irmãos, de cada um individuais, eles são transformados, lapidados pelas mãos de Deus. Por quê? Deus, Ele sabe o seu hoje, mas Ele vê amanhã, próximo ano, daqui 20 anos. Ele sabe, irmãos, aquilo que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para mim. Mas isso não muda que o seu sonho não vai se realizar. Se realiza, mas da forma em que Deus escolhe para mim, para você. Irmãos, eu vou chegando no final dessa mensagem. Espero que Deus possa me tocar no coração de cada um. E eu quero dizer a você que Deus, assim como foi na vida de Noé e da sua família, quando eles decidiram renunciar ao passado, eles foram salvos. Aquela prostituta, a Rahab, quando ela decidiu a renúncia do seu passado por uma única oportunidade, ela e toda a sua família foi salva. Porém, a negligência da renúncia levou
levou a Cã e sua família forte. O que você quer da sua vida? Qual é a sua escolha? Nós não sabemos, não é? O dia, se nós temos a oportunidade hoje de adorar, de servir ao Deus Salvador, ao Deus que fala mais uma vez ao nosso coração. Não espere para amanhã. Não espere para amanhã. Hoje é mais uma oportunidade. Amém, Deus? Eu gostaria de estar louvando, cantando uma música aqui, chamada Lulu B, né? Para me ajudar aqui.